Deus está te dando uma nova chance. Recomece. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que já sabemos, mas que precisam ser relembradas, pois o fato de sabermos não significa que aplicamos. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Algumas perguntas para você. Quanto vale um recomeço? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O Evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado, em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças, em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós. Estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou: está consumado. E agora mesmo ele pergunta para você: quanto vale o novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia, como tomar um café ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance. Começar de novo, fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é para ser nostálgico, é ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez. Consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado, mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história. Só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda Ele pode fazer. Com isso, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir. Mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo. Porque um solo que não tem gratidão
não tem as vitaminas necessárias para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro. Quando Adão chega ao Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com Ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que Ele gerou para você, primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Agora, essa dinâmica muda depois que o homem cai, pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, não vai ter o que colher. A grande questão é que em Cristo, as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Isso se aplica na vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança, esperança, província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus, é Ele quem nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança. Só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações. Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora. Só se vive uma vez. Só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem? Essa mensagem pode ser a nossa última. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer, mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz, Ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa do Pai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece, porque ele continua em uma perspectiva de autojustificação. Você que é pai ou mãe, entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que você já penetrou em seu coração.
No livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar. O que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com Ele. E caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a sua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que Ele já fez para você. Como diz o pastor Tiago Brunet, às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós, pois você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós, que não vai fazer sentido, mas Ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural. A essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje. Você precisa de um renovo. Renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer. Ele faz no mesmo lugar. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, cidade, emprego, esposa e nada muda. Porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está, e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dele. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo.
Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas decida e comece de novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, peço a Ti no dia de hoje um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, vindo diretamente do Seu trono de glória para seus filhos e filhas. Pai, muitos cativos presos ao passado, paralisados na vida, perdidos e sem saber por onde começar. Que o Seu Santo Espírito toque nesses corações aflitos, gerando em cada um deles o desejo de recomeçar, o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus, que já está disponível para todos nós. Que hoje a mudança aconteça, que hoje vidas sejam transformadas, que hoje haja um recomeço. Uma história começa hoje, Pai, uma história de amor, de superação e de fé. Consagro no Seu altar, Senhor, todas essas almas sedentas de Ti e prontas para recomeçar contigo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.